Semana passada eu apresentei para vocês esse notebook aqui, que é o Lenovo Lock. É um notebook com uma placa de vídeo RTX mais barato do Brasil. Hoje a gente vai conhecer esse outro carinha, também da Lenovo, mas que tem uma proposta um pouco diferente. Ele não é nem de perto o notebook mais barato, mas sim um dos notebooks com RTX 3050 mais caros entre os seus concorrentes. Estou falando aqui do Legion Slim 5i, modelo que vem com uma RTX 3050 já de 6 GB, né? Então a placa de vídeo um pouquinho mais forte, mas que se posiciona numa faixa de preço que começa a brigar ali com alguns modelos até RTX 4050. E é um ponto curioso, porque a Lenovo também tem um Lock, modelo praticamente idêntico a esse que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente já soltou review aqui na semana passada, que vem também com a mesma placa de vídeo RTX 3050 de 6 GB. Então você deve estar pensando, será que vale a pena e quais são os motivos desse Legion aqui custar muito mais do que o seu próprio irmão, da mesma família, da mesma marca, entregando um hardware muito parecido, com os 5 e RTX 3050. Mas a verdade é que sim, apesar de alguns pontos serem praticamente idênticos, outros detalhes ali diferenciam bem essas duas linhas da Lenovo, sendo a principal delas a tela, sendo aqui no Legion uma tela de excelente qualidade, diferente do que no Lock, que era o seu principal ponto negativo. Mas será que para você esses diferenciais se justificam no valor cobrado a mais aqui pelo Legion? É isso que a gente vai ver depois de você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para poder acompanhar todos os conteúdos que a gente solta sobre notebooks e periféricos no geral. Começando pelo design e construção, a Lenovo manteve o que já era muito bem acertado da linha Legion já de alguns anos atrás, só que agora num corpo mais compacto, mais slim e um pouco mais leve também. Pesando apenas 2,1 kg e medindo só 22 mm de espessura, isso faz do Lenovo Legion aqui um modelo muito mais fino, muito mais compacto do que o Lock, que é o seu irmão um pouquinho mais barato. Outra diferença está nos materiais utilizados, que aqui no Legion ele já conta com uma tampa de metal, coisa que no Lock era uma tampa ainda em plástico. Então a gente tem essa diferença na qualidade da construção aqui, né? O Legion com a tampa de metal é um produto um pouco mais refinado, podemos dizer assim, e também na qualidade do plástico. Apesar da parte interna dos dois, tanto o armrest quanto a parte de baixo serem plástico, o Legion traz um material um pouco melhor acabado que você sente a diferença no toque. Já a cor usada nos dois é praticamente a mesma, a Lenovo chama de Storm Grey, que esse cinza aqui não tem realmente muita diferença entre um e outro, mas que é uma cor bonita e bastante sóbria para manter essa linha tradicional da Lenovo. Ainda na parte de sobriedade, as linhas aqui no Lenovo Legion são um pouco mais quadradas também em relação ao que a gente tem no Lock. O Lock ele tem mais vincos, ele é com um design um pouquinho mais gamer, além, claro, do detalhe em azul. O Legion não, ele já é mais sóbrio, mais quadrado, acho que encaixa melhor para aquele ambiente mais profissional, de escritório, e muita gente acaba levando bastante em consideração a estética do notebook. Na parte interna, a tampa continua abrindo com uma mão só, ela também tem abertura de até 180 graus. O botão Power fica aqui centralizado, ele também tem o LED indicativo de mudança de modo de performance, né? Então aqui, como eu estou fora da tomada, tem o LED branco, que é o modo equilibrado, e o LED azulzinho, que é do modo silencioso. Quando você conecta o notebook na tomada, ele também fica no vermelho para indicar que você está no modo de alta performance. Já o teclado, para quem conhece, é aquele padrão da Lenovo, né? Então é um teclado que eu gosto bastante, ele é bem confortável, muito silencioso de digitar. Tem a tecla um pouco borrachudinha e um pouco mais firme também, se você for comparar com os modelos da Acer, por exemplo, que são mais molinhas. Ele tem uma distância de ação aqui considerável, então apesar de ser um pouquinho firme, não é tão baixinho, tão duro quanto os modelos de produtividade. O touchpad também tem um bom acabamento, ele é mais pro fosco do que pro liso, então tem um bom deslize dos dedos. O clique é relativamente leve, só que também é um pouco barulhento, assim como eu mencionei na análise do Lock 2050, que saiu para vocês semana passada. Aqui eu acho que é um ponto que poderia ser melhor nessa linha Legion, que é um pouco mais cara do que o Lock. Na parte de conexões, aqui nós temos sim um notebook bastante completo. Do lado direito a gente tem uma entrada para cartão SD do tamanho convencional, o que é muito bom para quem trabalha com câmeras fotográficas, né, filmadoras que usam esse tipo de cartão. E logo acima dele a gente tem a travinha física da webcam. Para você ter um pouco mais de privacidade, você consegue desligar a webcam fisicamente aqui sem precisar colocar alguma travinha, algum adesivo na frente da lente. Partindo para a parte de trás, nós temos aqui duas USB-A já de 10 GB por segundo, né? Então 3.2 Gen 2, sendo a primeira delas essa aqui da ponta Always On, então você consegue carregar outros dispositivos usando essa porta USB. Do lado delas, uma entrada de rede RJ45,
uma HDMI 2.1 conectada na RTX 3050 aqui no Legion e a entrada da fonte de energia, fonte essa que é de 170 watts, num tamanho relativamente pequeno. Fonte essa de 170 watts, como eu comentei, num tamanho bem compacto e bastante leve também. Então, uma fonte dentro do normal para essa categoria. E para fechar essa parte de conexões, aqui do lado esquerdo a gente tem duas USB-Cs, sendo a primeira aqui de cima, né, a mais perto da traseira do notebook. Uma USB-C com DisplayPort e carregamento de até 140 watts, só que a saída de vídeo dela está conectada na GPU integrada. Já a USB-C aqui de baixo, ela tem também DisplayPort conectada dessa vez na RTX 3050 de 6 GB, que é legal para você conectar algum monitor externo, aproveitar tecnologias como G-Sync, ter o máximo da taxa de atualização do seu monitor. Então é bom você ter essa DisplayPort aqui na USB-C, só que essa conexão um pouco mais para baixo não suporta o carregamento. E do lado delas a gente tem aqui o P2 Combo, né, para você conectar o seu headset e funcionar já o microfone e o fone de ouvido por uma só conexão. E já que a gente começou a falar de áudio, vou mostrar para vocês agora como que é o som integrado aqui do Legion. Ele é um som de uma qualidade boa, um volume também relativamente alto, mas não é nada demais, não vai impressionar pela qualidade. Ele até tem o software da Anahimic by SteelSeries para você controlar alguns efeitos, dar uma mexidinha ali em como vai sair o som, só que são aqueles efeitos mais artificiais, não tem nenhuma grande mudança de qualidade sonora de fato. E a qualidade da webcam também não surpreende, ela filma assim em Full HD 30 fps, tem uma qualidade um pouquinho melhor do que a do Loki, pelo que eu pude comparar, mas não é nada demais. E a qualidade dos microfones é essa que vocês estão me ouvindo agora. Mas agora a gente chega no principal ponto de destaque aqui do Legion Slim 5i, esse sim um ponto de bastante surpresa, se você for comparar com os concorrentes, que é a sua tela. Isso porque o painel que a Lenovo selecionou para esse modelo já é 16:10, então tem esse aspecto aqui um pouquinho mais alto, já numa resolução Quad HD, né, com esses pixels a mais por conta da altura, na resolução 2560 por 1600. É uma tela também de 165 Hz que conta com tecnologias como G-Sync e Advanced Options, que são recursos muito legais para quem vai jogar usando a própria tela aqui do notebook. Cobre 100% do sRGB com um brilho de 370 nits e que já vem calibrada de fábrica pela Electro-Write. Conta inclusive com um programa deles já instalado, com 4 perfis já pré-configurados para você selecionar. Ou seja, é uma tela excelente, melhor do que a de muitos modelos com placas de vídeo mais fortes, sendo a RTX 4050. É até melhor do que alguns modelos com RTX 4060, o que é ideal para quem vai trabalhar e precisa de uma fidelidade de cores muito boa, para colorir imagens, para fazer uma correção de cor em um vídeo, por exemplo. Ou também ela é muito boa e chama atenção para quem só quer uma ótima qualidade de imagem para consumir um conteúdo, para jogar, porque ela é muito boa para isso. Então acaba sendo para mim o principal modelo para quem está buscando esse notebook, né, o Legion Slim com RTX 3050 de 6 GB, mas não o único, ele ainda tem outros diferenciais que eu vou comentar mais ao longo do vídeo. Se você é uma dessas pessoas que está pensando em comprar esse notebook, mas está querendo economizar na sua compra online, dá uma olhada no serviço de cashback da Cuponomia. Com a extensão ao aplicativo da Cuponomia, você consegue receber parte do dinheiro que você gastou na sua compra de volta na sua carteira. E isso não é só para esse notebook, a Cuponomia funciona em 2.000 lojas online dos mais diversos segmentos, com porcentagens de cashback que podem chegar a 15% ou até 35%, como é o caso no dia dessa gravação. E para usar é muito fácil, você consegue ativar via extensão ou aplicativo, sem contar que ela ainda encontra e testa os cupons de desconto para baixar ainda mais o preço na hora de finalizar a sua compra. Para você começar com um bônus de já R$ 5 na sua carteira, a gente vai deixar o link para você fazer o cadastro aqui na descrição. Passando agora para o hardware desse Legion Slim 5i, ele vem configurado com i5 13420H, 16 GB de memória RAM DDR5 rodando a 5200 MHz, 512 GB de SSD Gen 4 já com velocidades bastante boas e a placa de vídeo é a RTX 3050 de 6 GB, configurada também com seu TGP máximo de até 95 watts. Na parte da memória RAM, ele é sempre vendido com 16 GB de memória e os pentes usados no nosso modelo são os da Samsung de 5600 MHz, apesar dele rodar 5200 por causa do limite do processador. O SSD usado aqui nesse modelo também é da Samsung e o notebook tem um outro slot livre para você poder fazer o upgrade colocando até um SSD de 2280, que é esse tamanho mais tradicional. Na parte interna ele também vem equipado com uma bateria de 80 Wh, que deu para ele uma autonomia de quase 7 horas no nosso teste, que é um teste de vídeo playback no YouTube, com um brilho controlado, usando o modo mais econômico do notebook e sem volume. Já o software que você vai usar para controlar todo esse hardware é o Lenovo Vantage. Por ele você consegue controlar os modos de performance, que é o que a gente usa para jogar. Você também consegue configurar o Mux Switch, ou seja, definir quem vai controlar a tela interna do notebook, se é a RTX 3050 ou se é a placa de vídeo integrada. E você ainda consegue mexer na parte de overclock aqui da placa de vídeo pelo Lenovo Vantage.
Para os testes a gente usou o overclock padrão, a gente só habilitou a chavinha ali, mas não configurou na parte interna os valores dele. Então por padrão ele vem em 150 MHz no overclock da GPU e 200 MHz no overclock da memória. Fora isso, você ainda tem outros controles de áudio, de bateria, verificar atualizações para o seu hardware, então é um software bastante completo. E vamos agora ver como todo esse hardware desempenha nos nossos testes, começando pelo benchmark de processador. No Cinebench R23 Multicore, o i5-13420 aqui do Legion manda bem. Ele faz 2.477 pontos, perdendo só para os processadores que têm mais núcleos que ele, como é o caso do i5-12500H e i7-12700H do TUF F15 e também para o i5-13450KX do Dell G15, isso entre os modelos com uma RTX 3050. No teste single core ele também vai bem, abre 8% de vantagem sobre o Lenovo Lock com uma RTX 3050 de 6GB, que é justamente o irmão ali de mesma família, só que um pouquinho mais fraco e mais barato. Lá no Lock o processador equipado é o i5-12450H, ou seja, uma geração atrás do 13420 aqui do Legion. Já na performance de GPU, a briga entre esses dois de mesma família tem uma inversão. No Blender, a RTX 3050 de 6GB aqui do Legion ficou no meio, acima de 3 modelos da RTX 3050 e abaixo de outros 3, sendo o Lock um dos modelos que ficou acima com 1% de vantagem sobre o Legion. No 3D Mark Time Spy, de novo o Lock ficou na frente, dessa vez por 2%, só que agora ambos lideram o ranking ali das placas de vídeo RTX 3050. E a mesma coisa acontece aqui no Pot Royal com Legion e Lock superando Dell G15 e Nitro V15 que equipam a mesma placa de vídeo, a RTX 3050 de 6GB. Por enquanto, com esses resultados de benchmarks sintéticos, a gente conseguiu ver que o processador do Legion conseguiu mandar melhor do que o processador do Lock, que é o seu irmão um pouco mais barato, mas a placa de vídeo ficou um pouquinho atrás. Vamos partir agora para os benchmarks de jogos para ver como os dois vão se comportar quando eles são usados ao mesmo tempo. Começando pelo Forza Horizon 5 em Full HD no Ultra, os dois da Lenovo empataram com 68 FPS, uma boa vantagem sobre o terceiro colocado com a RTX 3050 e não tão longe do Nitro V15 com a RTX 4050 usando o modo equilibrado do Nitro. Já no Horizon Zero Dawn, a dupla Legion Lock buscou o Nitro V no modo equilibrado, empatando com ele em 71 FPS, só que se você ativar o modo turbo do Nitro, aí sim a 4050 abre sim uma vantagem. Coisa que acontece também se a gente coloca em Quad HD, então pedindo uma resolução mais alta, a 4050 entrega um pouquinho mais de desempenho e aí ela consegue colocar 20% de vantagem sobre as melhores 3050. No Red Dead Redemption 2, o Legion continua na frente entre os modelos RTX 3050 e no Assassin's Creed Valhalla, o Lock retoma a liderança, ficando ali em primeiro lugar entre os modelos com a mesma placa de vídeo. Então o Legion veio para reforçar que sim, a Lenovo tem alguma coisa especial quando a gente fala de performance, normalmente ela consegue ser a líder ali entre os modelos de especificações parecidas, e aqui ela tem dois representantes, né? O Legion, seu modelo um pouco mais premium, ali custando um pouco mais caro, e o Lock, um modelo um pouco mais barato, mas que fica devendo em alguns pontos. E isso é bom, porque se o seu objetivo é mais FPS, você consegue ir na linha mais barata e você não vai precisar pagar mais caro para ter alguns luxos que talvez você não valorize. Mas vamos ver o que você vai conseguir jogar na prática, tirando esse bom desempenho nos benchmarks. Começando pelo Alan Wake 2, você consegue configurar ele no baixo, usando o DLSS qualidade, jogar acima de 60 FPS, e se você subir a qualidade para o médio, você joga ali na casa dos 59 FPS. Cyberpunk 2077, configurado em Full HD no baixo também, só que mantendo a densidade de população no alto, rodou a 69 FPS, que é uma taxa bem boa aqui pro Legion. Horizon Forbidden West em Full HD no médio, usando o Frame Generation via FSR3, consegue uma taxa de 68 FPS de média. Já o Hellblade 2 em Full HD no baixo, usando o DLSS qualidade, atinge uma casa de 53 quadros por segundo. Partindo agora para os jogos mais competitivos, no Warzone em Full HD no baixo você roda 88 FPS. No CS2 também no baixo você vai rodar 174 FPS. Mas tem um porém nesses testes. Todos esses resultados que eu te mostrei foram rodando os jogos em Full HD. Mas eu comentei que a resolução de tela desse notebook, inclusive um dos diferenciais, é que ela é uma tela 16:10 no Quad HD, né? Ou seja, 2560 por 1600. Será que não daria para jogar no Quad HD tradicional, pelo menos para a gente ter como benchmark aqui? Eu tentei e posso dizer que a 3056GB até aguenta em alguns casos se você aceitar abrir mão de um pouco de FPS ou até de qualidade gráfica. Então voltando para o Alan Wake 2, continuando no baixo, só que agora agressivando o DLSS para o modo equilibrado, a gente roda 53 FPS. Nesse caso a gente perde 11 FPS do Full HD para o Quad HD, tendo que fazer um ajuste ali na qualidade do DLSS. Já o Cyberpunk 2077 mandou bem, em Full HD a gente não precisou usar nenhum recurso de escala,
Já no Quad HD foi só habilitar o DLSS no modo qualidade e continuar na mesma configuração, ou seja, baixo, com a densidade de população no alto, e a gente conseguiu uma média de 66 FPS. Aqui a gente perdeu só 3 quadros, o que é praticamente desconsiderável. No Horizon Forbidden West, que a gente também não precisou de nenhum recurso de escala em Full HD, a gente ligou o FSR no modo qualidade e caiu para 53 FPS usando a resolução final de Quad HD. E de novo ele, Hellblade 2 veio se provar o jogo mais difícil de conseguir rodar em resolução mais alta. Aqui em Quad HD com DLSS no modo equilibrado, mantendo configuração gráfica no baixo, a média ficou em 30 FPS, mas com vários momentos abaixo disso. E se a gente agressiva o DLSS, colocando ele no modo desempenho, o FPS surpreendentemente caiu. Ele parou nos 25 quadros, muito provavelmente por conta do estouro de VRAM, que para renderizar em Quad HD ele exige mais do que 6 GB. Bom, então vários jogos você vai sim conseguir aproveitar essa resolução mais alta da tela do seu notebook, muitas das vezes fazendo o ajuste ali ou na qualidade gráfica ou ligando o DLSS, colocando ele no modo qualidade, usando a resolução Quad HD, ele ainda fica bastante bom, então eu acho que vale a pena isso. Só que em alguns outros, como é o caso do Hellblade, por exemplo, ou o próprio Horizon Forbidden West, você vai perder um pouco de FPS, aí tem que ver se vale a pena ou não. E para fechar essa parte dos testes em jogos, vamos ver como que o Legion se comporta na questão de temperatura e barulho. O processador dele raramente passa dos 80 graus, então o número amarelinho no nosso preset, que é acima de 90, você nunca vai ver usando esse notebook, o que é muito bom. E na parte da placa de vídeo, ela mal chega nos 70 graus. A temperatura mais alta foi jogando Fórmula 1 2023 no preset do alto, que bateu 72 graus ali por pouquíssimos segundos e abaixou. Então é uma temperatura de chip muito bem controlada aqui pela Lenovo. Além das temperaturas no chip serem baixas, a temperatura da carcaça também é bem tranquila. Aqui é um grande diferencial em relação ao Lock com o RTX 3050. Na análise do modelo mais barato, a gente reclamou bastante do aquecimento na região do teclado e principalmente na parte, aquela faixa entre o touchpad e a barra de espaço, onde você normalmente vai apoiar o seu dedão. O Lock isso me incomodava bastante, aqui no Legion foi super tranquilo, não senti nenhum tipo de aquecimento incômodo, no máximo ele fica morno ali na região do WASD, mas longe de incomodar, longe de você sentir algum desconforto por isso. E tudo isso do melhor jeito clássico da Lenovo, que é sem fazer quase nenhum barulho. Usando o modo desempenho, inclusive com o overclock da placa de vídeo habilitado, que foi o jeito que a gente testou todos esses jogos, ele produz só 53 decibéis de barulho enquanto você joga. O que está abaixo da média dos modelos que a gente costuma testar por aqui é realmente um barulho bem de boa. Depois de todos os pontos citados aqui nesse vídeo, você acha que vale a pena pagar quase R$6.000 para ter o melhor notebook com uma placa de vídeo RTX 3050 de 6 GB? Porque sim, para mim ele é o melhor notebook que equipa essa placa de vídeo, e sim, eu sei que ele é caro, mas é aquele clássico caso onde o produto topo de linha de um segmento acaba já brigando com outros modelos do segmento acima, que aqui no caso seria o segmento da placa de vídeo RTX 4050, por causa do seu preço, por causa do seu custo. Só que os concorrentes que ele vai enfrentar nessa faixa de preço, como a RTX 4050, não vão conseguir entregar todos esses luxos que o Legion coloca por ele estar posicionado no topo ali da faixa da RTX 3050. Então ele consegue entregar uma construção muito boa, num tamanho aqui bastante pequeno, fino e leve. Ele também entrega um leitor de cartão SD, um recurso que está ficando cada vez mais raro em alguns notebooks, além das excelentes temperaturas em jogos, e isso sem fazer barulho, ou seja, ele é um notebook sim bastante confortável de usar na prática, e claro, uma tela muito boa, uma tela sensacional aqui, Quad HD, uma resolução mais alta do que vários modelos, acho que inclusive quase todos os modelos, como a RTX 4050, se eu não estou enganado, já com cobertura 100% CGB, calibrada de fábrica, com um brilho um pouco mais alto também, de 370 nits, uma tela já 16:10, o que é um grande diferencial, além de ter os bons recursos gamers como 165 Hz, Max Switch e Advanced Options. Então, para responder se o Legion vale esse valor a mais que ele cobra, você tem que definir se você valoriza mais esses pontos que eu acabei de citar, ou se para você a performance pura de uma placa de vídeo é mais importante. Se para você o que mais importa é o modelo RTX que está equipado ali no seu notebook e o número de FPS um pouco mais alto na hora de jogar, é melhor você olhar para os modelos como Nitro V15 com RTX 4050, TUF F15 também com 4050 e agora os novos modelos da Avel como o Avel Storm 450R. Agora, se você gostou do Legion, mas achou ele um pouquinho mais caro do que você quer pagar, quer ficar por dentro das próximas ofertas em que ele aparecer, não deixe de acompanhar o nosso site benchpromos.com, os nossos grupos de promoções no Telegram e no Discord, porque é por esses canais que nós postamos os melhores preços de notebooks e periféricos, além de lançamentos de novos modelos assim que eles chegam ao mercado. Mas diz aí nos comentários se você já aproveitou alguma das promoções desse Legion que a gente postou lá no nosso site,
e se você valoriza esses diferenciais que eu citei, ou se você considera o valor cobrado por esse modelo muito caro para se pagar em um notebook com uma RTX 3050 de 6GB. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo antes de fechar, que ajuda demais a gente aqui do canal, e se inscreve no canal também para poder acompanhar os próximos vídeos, reviews e lives que a gente sempre faz falando de notebook e periféricos no geral. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!